Graça e paz para você que está me vendo aí nesse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento. Esse canal é o canal que eu tenho deixado separado para poder falar de assuntos relacionados a várias áreas da vida. É nele que eu falo de gestão de carreira, é nele que eu falo de processo seletivo, é nele que eu falo de educação financeira e falo também de empreendedorismo. E hoje eu quero falar justamente algo relacionado ao empreendedorismo. Antes de eu começar esse vídeo, eu estendo a você o convite para se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Aí você clica lá no sininho para receber as notificações. E aí, se você quiser deixar um comentário, deixar um like, vai ser bem-vindo. Isso ajuda ao crescimento do canal. E agradeço a você que já está inscrito aí também no canal. Mesma coisa, se quiser deixar comentário, deixar like, está convidado. Bem, hoje, sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre atendimento qualificado. O que é atendimento qualificado? O conceito de atendimento qualificado, nós podemos dizer que é um mix, é um somatório de gentileza, proatividade, educação, conhecimento do serviço, do sistema e vontade e decisão de resolver o problema, a demanda. Bem, todo funcionário que trabalha em atendimento, na verdade, todo funcionário trabalha em atendimento de uma forma ou de outra. Há aqueles que ficam na linha de frente, né, como a gente chama. Aqueles que encaram o cliente, vamos dizer assim, quer seja por telefone, quer seja presencialmente. Há aqueles que trabalham no atendimento, mas por trás, vamos dizer assim, na retaguarda. São aqueles que respondem a um e-mail, são aqueles que respondem a um site, enfim. Então, para que esse atendimento verdadeiramente seja classificado como qualificado, eu quero trazer algumas informações aqui. Existem empresas que se preocupam muito com a questão do sorriso na voz. Me refiro a empresas que trabalham com atendimento telefônico. Tem muitas empresas que disponibilizam centrais de atendimento com centenas de funcionários. E esses funcionários são treinados a oferecer aos clientes um sorriso na voz. Está errado? Não. Está certo. Sim, porque o cliente já está ligando muitas vezes insatisfeito, porque uma demanda dele não foi resolvida. Ele está com um problema lá e precisa de solução. Mas o problema de muitas dessas empresas é que elas se preocupam com um sorriso na voz apenas. O cliente realmente é bem atendido, os atendentes são gentis, os atendentes são educados, mas não resolve o problema. Vai de um para outro, do outro para um, do um para outro, do outro para um, e ninguém resolve o problema do cliente. E aí isso começa a gerar aquelas reclamações. Aí vai, Procon, reclame aqui, vai para a Justiça, etc, etc, etc. Vai para as agências reguladoras, enfim. Então, por isso que eu acrescentei no contexto, no conceito do atendimento qualificado, a questão do conhecimento técnico lá do serviço e a disposição para resolver. Porque, na verdade, o que o cliente quer, é isso que você aí, meu amigo, que é empreendedor, que é empresário, tem o seu negócio, seja ele micro, pequeno, médio, grande, seja você um MEI, ele quer ter a demanda resolvida, ele quer ter o atendimento dele resolvido. Se ele chega na sua loja e ele quer comer um pastel com caldo de cana, ele quer que o pastel com caldo de cana seja servido de uma forma o mais rápido possível, é claro. Ele quer que seja uma comida bem feita, ele quer que o atendimento seja gentil, e se porventura houve algum problema, tipo o pastel foi frito demais ou frito de menos, sei lá, ele quer que a demanda seja resolvida logo. Estou dando esse exemplo assim. Vou pegar outro exemplo. Um banco. O cliente, quando abre a conta no banco e de repente é uma tarifa que é cobrada abusivamente, coisa e tal, ele não quer simplesmente que o
o funcionário do banco tenha lá o sorriso, seja gentil, educado. Ele quer que o camarada entre no sistema, verifique se realmente aquela cobrança foi abusiva, explique a ele. Se não foi abusiva, dê uma explicação que seja conveniente, que o convença e que o faça entender que realmente a cobrança está certa. E se foi errada, que o camarada entre lá e resolva, e que seja a resolução rápida. O problema de muitas empresas é que ficam empurrando e não resolvem. Ficam com a questão da gentileza, da educação, do sorriso na voz. Deixa eu falar uma coisa para você. Gentileza, educação não são méritos, são obrigações. Isso aí nós temos que ter. Temos que ser gentis e educados. Isso é obrigação. Saiu na rua, é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, em qualquer lugar. Isso aí faz parte da educação. Gentileza e educação são obrigação, não são qualificações de um bom atendimento, certo? Então, vamos ampliar o conceito aí do atendimento qualificado. Eu falei de gentileza, de educação, acrescentei o sorriso na voz quando se fala do atendimento telefônico, né? Mas essas coisas são obrigação. Essas coisas são simplesmente obrigação. Aí eu vou aprofundar o conhecimento técnico. Então você aí, que tem a sua empresa, você é sozinho, é um MEI, ou você tem funcionários, treine os seus funcionários, qualifique-os, para que eles conheçam amplamente aquilo que eles fazem. Eles não sejam simplesmente repetidores, como papagaio, sabe? Papagaio, ele repete o que ele escuta. Se ele escutar versículo bíblico, ele vai repetir versículo bíblico. Se ele escutar receita de bolo, ele vai repetir receita de bolo. Se ele escutar palavrão, ele vai repetir palavrão. Então, o funcionário precisa ser treinado, entender o que ele está falando, entender para o que ele está ali. E é uma coisa que muitas empresas, principalmente as que têm centrais de atendimento, pecam. O atendente fica ali repetindo um script que está na frente dele, e se pega um cliente mais exigente, mais questionador, um cliente que conheça um pouco mais a fundo, começa a fazer algumas perguntas, o atendente se embaralha. E aí você vê a falta do treinamento, a falta da qualificação. O atendente está ali simplesmente repetindo um script que deram a ele, tal como o papagaio que eu falei ainda há pouco. Então, esse atendente precisa ser treinado, conhecer os processos que envolvem a empresa, para que então, quando ele estiver na linha de frente, ele possa atender. E se ele não tiver como resolver o problema, ele possa encaminhar para quem efetivamente vai resolver. Não fica aquele jogo de empurra para um, aí não é aquele um empurra para o outro, aí não é aquele outro empurra para o outro, daqui a pouco volta para um, aí fica essa insatisfação no meio dos clientes. Então, muitas vezes, você aí, empreendedor, está perdendo negócios por causa dessa falha no atendimento, por causa dessa falha na qualificação do seu funcionário. Então, essa é a dica que eu dou a você. Ainda mais agora que o país está parado, certo? Está tudo fechado. Aproveita para treinar seus funcionários. Ah, mas você não pode fazer aglomeração? Treina online, cara. Treina online, disponibiliza cursos online, chama os seus funcionários aí, disponibiliza, começa a fazer os treinamentos, começa a explicar para aqueles que os seus colaboradores, né, os seus funcionários, eles conheçam os processos da empresa como um todo, para que quando você voltar a funcionar, você tenha uma equipe qualificada para atender, você tenha uma equipe pronta para resolver os problemas. O cliente, ele quer ter o problema dele resolvido, ele quer ter a demanda dele resolvida. Ele quer uma explicação lógica, satisfatória. Eu vou falar uma coisa para você, uma experiência pessoal. Eu trabalho num banco público, agora já estou me aposentando. Uma certa feita, quando eu trabalhava na parte da habitação, um cliente pediu algo. E eu fui ver nos normativos do banco, não era possível o que ele queria. Ele queria, como é que se diz? Amortizar o contrato dele para diminuir o valor das parcelas. E na verdade ele não podia, ele queria diminuir o prazo, mas na verdade só podia diminuir o valor da parcela. Uma coisa assim, eu expliquei para ele que não podia.
tá? Expliquei bonitinho. E ele pegou e falou, poxa, eu vou ligar para a ouvidoria para elogiar você. Eu, na hora, eu achei que ele estava sendo irônico. Eu pensei, esse cara vai me detonar na ouvidoria. Vai me esculhambar porque eu não atendi o que ele queria. Eu pensei, né? E avisei a minha gestora. Poxa, aconteceu isso assim, assim. Ele falou que ia ligar para a ouvidoria para me elogiar, mas eu acho que ele foi sarcástico. Eu acho que ele vai me detonar na ouvidoria, tá? Mas o normativo diz isso, isso e isso. Eu falei para ele aquilo que eu estava amparado. Para minha surpresa, ele realmente ligou para a ouvidoria me elogiando realmente. Porque eu disse a ele o não, expliquei por que eu estava dizendo o não, e eu falei o não com gentileza, com educação, mas com conhecimento do que eu estava falando. Então, realmente, a ouvidoria veio e foi me elogiando mesmo, sem ironia. Então, para você ver a importância da questão do atendimento qualificado, sabe? Então, é necessário sim, é fundamental, é imprescindível. E esse atendimento qualificado, cada vez mais, ele vai ser o diferencial para você crescer ou fechar as portas, tá? Porque em termos de tecnologia, as empresas, de uma forma geral, meio que se equivalem, certo? O conhecimento tecnológico está aí para todo mundo. Os recursos financeiros a empresa pode buscar nos bancos credenciados, coisa e tal. Enfim, ela meio que se equipara. Então, o diferencial, verdadeiramente, é no serviço. E o atendimento faz parte do serviço, certo? O atendimento é parte fundamental do serviço. Seja ele presencial, seja ele por telefone, seja ele de retaguarda, não importa. Está atendendo, o cliente quer ter a demanda dele resolvida, tá? Mesmo que a resposta seja um não, você tem que dar a ele o não qualificado, explicar bonitinho por quê, convencê-lo, fazê-lo entender. É claro que um ou outro mesmo assim não vai entender, mas faz parte do negócio, tá? Não existe unanimidade, mas a grande maioria, se você é treinado, é qualificado, conhece todos os processos, a grande maioria vai entender, mesmo que a resposta seja um não, certo? Para fechar, eu vou recapitular. Atendimento qualificado é uma mistura de coisas obrigatórias, aí entra a educação, entra a gentileza, certo? Entra a proatividade, que é uma característica que precisa ter, e entra a disposição de resolver o problema, o conhecimento técnico para resolver e efetivamente a atitude para resolver. Lembra do chá? Tem um vídeo aí que eu falei sobre o chá, conhecimento, habilidade e atitude. É só lembrar do chá. O conhecimento é aquela parte teórica, certo? É o conhecimento mesmo, a parte teórica. Estudou e domina ali toda a teoria do funcionamento do processo. A habilidade é o jeito de fazer, entendeu? É saber como fazer. E a atitude, que é chegar e meter a mão e fazer. É só lembrar do chá, que aí vai dar certo. Enfim, encerro esse vídeo por aqui. Deus abençoe grandemente aí sua vida, seus negócios. Que Deus prospere seus negócios e convido mais uma vez você que não se inscreveu a que você se inscreva no canal. Você já está inscrito, eu agradeço aí, tá? Convido vocês a deixarem seu comentário, seu like. Um forte abraço, espero vocês aqui no próximo vídeo. E espero que esse vídeo contribua para a melhoria.